Bom dia, muito bom dia pro pessoal aí do 9º ano. Fala aí, gente, tudo certo com vocês? Eu espero realmente que sim. Vamos continuar, né, nessa força, nessa fé e nos cuidando para que a gente possa sair rapidinho desta pandemia, né, que assola não só a gente aqui da América, mas o mundo inteiro. Por isso chama pandemia, né? Galerinha, vamos lá. Hoje nossa aula é de geografia. A gente vai estar falando da página 3 em diante. Vocês sabem que é um momento revisional, até porque o segundo bimestre não chegou ainda. E vamos aproveitar então, né? E vamos fazer revisões. Vamos aproveitar e vamos estudar. Eu já disse, volto a dizer, nós não estamos de férias, né? Eu sei que vocês, alguns curtem, outros não, ficar em casa, mas é o momento da gente ficar em casa, de nós nos resguardarmos para a gente poder vencer esse problema o mais rápido possível, né? Infelizmente, mas a gente consegue. Vamos conseguir, certo? E é isso então. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar, por favor, a apostila de vocês lá de geografia, né? Deixa eu lembrar vocês também que as nossas aulas, elas vão acontecendo de acordo com a grade de vocês, tá? A grade escolar. Então eu vou postar vídeos sempre na data, por exemplo, geografia, sempre na data, ou melhor, nos dias da semana que a gente tem aula, tá? Se eu não me engano é terça e sexta, então eu vou estar postando para vocês terça e sexta. Às vezes acontece de eu postar um pouquinho antes no canal, tipo um dia antes, tá? Mas no e-mail eu vou estar mandando nos dias conforme a grade escolar, tá certo? Também peço para que vocês coloquem aí nos comentários: estive aqui, estou vendo, eu, professora. Para quê, pessoal? Para que eu coloque aí um ok, tá? A gente tá fazendo um levantamento do pessoal que tá assistindo ou não. Isso vai contar aí como uma forma de participação e de chamada, tá certo? Então avisa lá teu amigo do grupo ou seu colega de sala que não tá participando, que não tá entrando nas aulas. E isso eu não falo só por mim, tá bom? Eu tô falando por todos os professores. Assistam às nossas aulas, as aulas estão acontecendo. Claro que eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, até porque o mundo pede isso no momento, mas as aulas estão sim acontecendo, tá certo? Então bora lá, galera, vamos falar aí de sistemas sociais políticos e econômicos. Sistemas sociais políticos e também econômico. E a gente vai estar falando hoje especificamente sobre o capitalismo, tá? Depois nós vamos falar sobre o socialismo, vamos fazer aquela ligação também com o comunismo, que inclusive, né, quem estava comigo aí o ano passado, no 8º ano, a gente teve até uma tabelinha, eu fiz para vocês em história, uma tabelinha das diferenças, né, e semelhanças entre os três itens aí, entre os três sistemas sociais, políticos e econômicos. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre o sistema chamado capitalismo. E quando eu falo em capitalismo, eu estou falando de cifrão, dinheiro, lucro, tá certo? Eu estou falando de um sistema que visa o lucro, ok? E o capitalismo, gente, a gente pode colocar algumas características a ele, que inclusive caiu na prova de vocês, né? A primeira é a presença da empresa privada, ok, pessoal? Empresa privada, aquela que tem dono particular. Empresa pública, aquela que pertence ao Estado, que pertence a nós todos como coletividade. No capitalismo, aliás, só no capitalismo é que a gente vai ter a empresa privada acontecendo, tá? Então, há um dono, há uma pessoa que é dona, a ele pertence aquela empresa. Pode ser uma empresa pequenininha, como pode ser uma mega empresa, uma multinacional. Ela tem dono, então empresa privada, certo? A gente consegue perceber a existência de classes sociais. Quando a gente pega, por exemplo, a pirâmide social,
tá? E aí a gente vai dividindo essa pirâmide social. Isso são classes. Então a classe que fica lá em cima, dos mais ricos, daqueles que têm maiores condições financeiras, e a gente vai descendo, tá? Até que a gente chegue na base da pirâmide, que fica ali as pessoas mais pobres ou até mesmo miseráveis, em condições de rua, né? Então o capitalismo, ele tem como característica esta pirâmide, onde lá no topo, né, no espaço menor, naquele pequenininho lá do topo, a gente tem os mais ricos, as classes mais abastadas, e em seguida, quanto mais desce aí a pirâmide, as pessoas de menor condição financeira. Tudo bem? Uma outra característica é o lucro, como eu falei para vocês. Ela está baseada, o capitalismo está baseado no lucro. Quanto mais lucro eu tiver, vamos dizer que mais rico, a riqueza me pertence, tá bom? Vamos fazer um contraponto lá do feudalismo, quando a gente estudou. Quem eram as pessoas mais ricas, ou a quem cabia o poder lá no feudalismo? Quando que eu podia dizer, nossa, olha, essa pessoa é rica, hein? Olha, essa daí tá no topo da pirâmide. Era justamente lá no feudalismo quem tinha maior quantidade de terra, tá? Então a terra valia muito mais. A terra era o medidor para a gente saber se a pessoa tinha ou não, se a pessoa era ou não considerada rica, tá? Hoje, no capitalismo, é quem tem mais dinheiro. Tudo bem até aí? E o capitalismo, gente, ele vai dividir-se em duas grandes classes, ou dois grandes ramos, que de um lado nós vamos ter a burguesia e do outro lado o proletariado. Então o burguês, que também é uma nomenclatura lá de trás, do finalzinho da Idade Média, lá do finalzinho do feudalismo, a palavra burguesia vem de burgos. Burgos eram os lugares onde os primeiros comerciantes começaram a trocar, vender, negociar os seus produtos. Daí vem a palavra burguesia. Eram pessoas que vendiam nos burgos. E proletariado é aquela pessoa que trabalha para alguém em troca de alguma coisa. No caso do capitalismo, em troca de dinheiro. Então, eu, proletariado, vendo a minha força de trabalho, faço, produzo, e em troca eu recebo no final do mês ou num dia que foi acordado um valor para minha própria sobrevivência, tá? A palavra proletariado vem de prole. Prole significa cria, filhos, né? Então, o proletariado, essa palavra está ligado a pessoas que tinham filhos para criar, daí tinham que trabalhar, tá? Quando a professora fala para vocês que não é do nada que as palavras aparecem, realmente isso é uma grande verdade, tá? Então agora a gente relembrou da onde vem a palavra burguesia e a gente relembrou da onde vem a palavra proletariado. A palavra proletariado você também pode associar a assalariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de dinheiro, em troca de um salário, daí assalariado. Tudo bem, Sala? Ok? As fases do capitalismo, lá atrás, né, uma das primeiras fases foi a fase industrial. E aí a gente vai lembrar lá na Inglaterra, das revoluções industriais, depois no século XIX, onde tudo isso se expandiu, principalmente pela Europa e depois pelo resto do mundo. Então era uma fase onde as indústrias brigavam entre si, né, para cada uma poder produzir mais e vender mais. Era uma fase considerada a fase da concorrência. Eles concorriam muito, a concorrência era muito grande. Então, se eu produzo, por exemplo, arroz, eu vou querer brigar cada vez mais pelo mercado de arroz. E o outro que também produz arroz vai fazer o mesmo. Então, a gente vai estar sempre em concorrência. Nós vamos ter um outro momento do capitalismo, que é o capitalismo monopolizado ou monopolização. E dentro da monopolização, a gente vai dividir isso em 3 itens.
Antes da gente falar dos itens, vamos entender o que é monopólio. Monopólio, gente, é ter o poder exclusivo. Mono significa um, só eu tenho o poder sobre aquilo. Não vejo concorrentes ou não quero ter concorrentes. Isso é monopolizar, tá? E quando a gente tem esse momento no capitalismo, a gente vai ter essa divisão em 3 fases, que é o cartel, o trust e o holding. O que é o cartel? São empresas, como eu falei, vamos usar o arroz, tá? Como exemplo. Vamos lá. Então, eu tenho a empresa A, B, C, D, que são, vamos dizer que são as melhores na produção de arroz. E eu tenho as outras pequenininhas lá, E, F, G, H, que também produz arroz, mas não tem o mesmo patamar econômico que eu, da empresa A de arroz, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me unir a essas grandes produtoras de arroz, vou montar um monopólio do produto. Com isso, eu acabo com as pequenininhas que também fazem arroz. Eu usei para vocês o exemplo dos hipermercados, né? Antigamente, não é obviamente do momento de vocês, mas talvez do pai, da mãe ou da avó, nós tínhamos um mercadinho aí em cada vila, às vezes a cada 2 quarteirões. O que é que aconteceu com esses mercadinhos quando os supermercados, Rede Carrefour, Extra, né? Os Sondas, mercados de grande porte começaram a aparecer? Esses pequenininhos foram fechando. Tá? Eles não conseguiram continuar no mercado, visto que os maiores estavam monopolizando tudo isso. Por que os maiores, gente? Porque o maior, por comprar mais, ele consegue um preço muitas vezes menor. Então aí as pessoas vão deixar de comprar no mercadinho pequeno, muitas vezes, para comprar no atacadão, né? Nesses varejos, tantos que nós temos, tá? Mas o cartel, essa forma, ela não é legal, certo? Porque aí eu tô sendo injusta, eu não tô deixando o pequeno proprietário, por exemplo, crescer. Eu tô monopolizando tudo isso. Aí, então, o homem, né, criou o trust. O que que é o trust? O trust, ele pode ser empresas do mesmo ramo associadas ou não, né? Quando ela for do mesmo ramo, a gente vai chamar de trust horizontal, e quando ela não for do mesmo ramo, nós vamos chamar de trust vertical, tá? Então são empresas que podem ou não estar no mesmo ramo, mas elas vão ser associadas. Pode até ter concorrências entre elas, mas os donos de todas são os mesmos. Então, vamos imaginar que eu tenho um produto, o outro tem outro produto, a gente até é concorrente entre si, tá? Então, vamos dizer assim, arroz A e arroz B, são empresas diferentes, tá? Então, nós somos concorrentes entre si. O arroz A quer vender mais que o arroz B. Mas tanto faz quem vender mais, porque eu aqui de trás, ou o outro, é dono das duas. Então, é uma associação de empresas, tá? Que tem vários produtos no mercado, mas são sócios entre si. Vamos pegar um outro exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vou usar nomes, tá? Vamos pegar aqui Extra e Carrefour. Vamos imaginar, os dois são nomes diferentes no mercado, ok? Extra é uma coisa, Carrefour é outra. Mas eles são concorrentes, um quer vender mais que o outro. Mas, na verdade, isso não importa muito, porque no fundo, de trás de tudo isso, lá no pano de fundo, os donos dos dois é a mesma pessoa ou é a mesma sociedade. Deu para entender? Então, na verdade, se um vende mais ou se outro, tudo bem, eu tô ganhando do mesmo jeito, eu sou sócio dos dois. Certo, Sala? E temos também o holding. O que é o holding? É uma instituição que vai, através de um processo de ações, ela vai gerir essas ações das empresas, tá? Dando conta deste mercado também. Certo? Então, gente, o capitalismo, o que é que a gente tem sempre que ter em mente, né? É uma forma, um sistema econômico que tem ali, só revisando um pouquinho, como característica classes sociais, propriedade privada e visa o lucro. Temos de um lado o assalariado e do outro o dono da empresa, né? O assalariado presta sua força de trabalho, seu serviço, né? E o dono da empresa o paga por isso,
certo? Esse pagamento nunca, na maioria das vezes, vamos dizer que ele não é justo. Muitas vezes o lucro, né, ele é muito maior do que a força que aquele assalariado desempenhou para que aquele produto existisse, tá bom? Mas isso daí já é um outro ponto, uma outra visão que a gente de repente pode até fazer um debate em sala, né, sobre isso, mas infelizmente aqui eu não tenho a interação de vocês e vai ficar realmente para a sala. Aliás, cobre-me para que a gente possa fazer esse tipo de debate. Eu sei que vocês adoram debate, né? Se a Yasmin estiver aí me vendo, as meninas, eu super adoro quando vocês participam, porque a gente interage a sala toda junto, talvez a visão de um não é a do outro e a gente consegue chegar num contexto. Isso é muito bom, sempre respeitando um ao outro, certo? Nono ano, ficamos por aqui. Um grande super beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula conforme a nossa grade, tá bom? Fiquem com Deus, deixa lá o seu joinha se vocês gostaram da aula, fiquem à vontade para isso e fala lá, tá bom? Estou aqui, professora, ok, oi, olha eu aqui para eu poder colocar a sua presença. Beijo, fui, tchau!